Quer melhorar seu inglês de forma rápida e eficiente? Hoje a gente vai conversar sobre 7 dicas que vão te ajudar a acelerar o seu aprendizado, mesmo se você estiver começando do mais completo zero. Então já vou pedindo, deixa o like, se inscreve no canal para a gente continuar crescendo e fazendo com que mais pessoas também se beneficiem dessas informações. Like dado, se inscreveu no canal, vamos para o que interessa. Meu nome é João Vitor, esse é o Pêndulo e 7 dicas sobre como você melhorar o seu inglês de forma rápida e eficiente. É inegável a importância que o inglês tem na vida das pessoas hoje em dia, em área científica, seja no mercado de trabalho, seja independente até mesmo da sua especialidade, uma vez que boa parte das referências vem primeiro nessa língua, para depois ser traduzida para as outras línguas. Então você ter um inglês pelo menos intermediário, com que você consiga ler, compreender e responder às informações em que você está se deparando, vai ser um diferencial importante na vida de cada um de vocês. E daí a importância desse vídeo para que você continue evoluindo independente da área que esteja. Então, primeira dica, estabeleça um objetivo claro. Por que você está querendo aprender inglês? É porque você vai viajar e o país é de língua inglesa? É porque você quer se preparar para fazer um intercâmbio? É porque você quer fazer como eu, medicina nos Estados Unidos? É porque na sua especialidade você quer fazer um fellow ou você quer ter uma experiência de mercado de trabalho fora do Brasil? Tem que ter isso muito claro em mente, porque uma vez que esse objetivo é forte o suficiente, esse porquê é forte o suficiente, ele te mantém motivado durante toda a sua jornada de aprendizado e faz com que você estude dia após dia até conseguir o seu objetivo. Então, ter um objetivo previamente estabelecido vai fazer a gente evitar justamente aquele marasmo em que muitas pessoas se encontram estudando uma língua, mas sem uma aplicabilidade para o que eu vou utilizar, quando que eu vou utilizar, por que é importante eu estar aprendendo essa língua nova. Então é justamente aqui que a gente quer agir com esse ponto em primeira dica. Resumo da ópera da primeira dica, comece pelo porquê. Número 2, técnicas de imersão. Isso eu não estou dizendo para vocês fazerem um intercâmbio agora ou passarem 6 meses em outro país e voltando do Brasil, alguma coisa nesse sentido. Imersão pode ser feita dentro das suas casas. O que eu quero falar com isso? Imagina que você, durante o dia, vai escutar músicas, de noite vai assistir série, tarde vai jogar videogame ou alguma coisa nesse sentido, vamos mexer no meu celular o dia inteiro. Então você trazer essas coisas para a língua inglesa vai trazer uma familiaridade maior e vai fazer total diferença na hora de você aprender um novo idioma e colocá-lo em prática. Então, por exemplo, quando eu estava iniciando minha trajetória para aprender inglês, tudo bem que eu fazia um cursinho de inglês, mas para além disso, eu assistia séries com áudio em inglês, legenda em inglês, escutava músicas em inglês, ficava acompanhando a letra, eu jogava videogame em inglês, não porque eu não tinha a opção de português na época. Todas essas pequenas coisas, elas vão se somando e aumentando sua familiaridade com a língua e reforçando consideravelmente o seu vocabulário. Dica número 3, metodologias ativas para o seu aprendizado. Aqui eu vou falar principalmente de flashcards, uma vez que quando a gente aprende uma língua, a gente tem uma série de dificuldades de vocabulário e de construção de frases. Essas duas coisas elas podem ser muito bem revisadas dia após dia por meio de flashcards. Como a gente já conversa bastante aqui no canal, trazer esses métodos cientificamente comprovados para o nosso estudo, independente do que seja, tende a trazer um benefício substancial na hora do seu aprendizado. Então, por exemplo, eu faria um deck, em que esse deck seria separado em vocabulário, verbos ou construção de frases, alguma coisa nesse sentido. No vocabulário eu ia colocando realmente as palavras que eu ia aprendendo, eu tinha mais dificuldade de memorizar, assim como eu ia fazer a mesma coisa na parte dos verbos, que os verbos eles vão mudando bem menos em comparação com o português, mas a gente tem que ficar sempre revendo como é que é o particípio e o passado dos verbos, por exemplo. E a construção de frases é mesmo mais nas suas dúvidas. Você não vai botar todas as construções possíveis e imagináveis, mas sim aquelas que te geram mais resistência no aprendizado. Dica número 4. Fale inglês todos os dias. E essa dica é o clássico 1% melhor a cada dia. É inegável que quando você está treinando esse conhecimento mais ativo da língua, é onde geralmente as pessoas têm mais dificuldade. Então, elas têm mais dificuldade em falar do que escutar. Ou elas têm mais dificuldade em escrever
do que ler, porque falar e escrever são coisas ativas. Você depende de você para fazer, enquanto que as outras duas, alguém está falando ou fez para você. Então são mais passivas, mais fáceis de você conseguir. Enquanto se você tirar um momento do seu dia para ter um pouco de conversação, seja independente do seu nível, nem que seja para falar coisas básicas, frases que você aprendeu, isso com certeza vai melhorar o seu aprendizado no decorrer do trajeto. E aqui, infelizmente, nem todos têm a opção de ter um parceiro de estudo pronto para conversar com você todos os dias, mas existem plataformas em que você pode fazer isso, e se você não tiver nem acesso a pessoas, você pode simplesmente pegar um áudio, botar o gravador de áudio do seu celular e gravar um áudio para você mesmo e ver se você está tendo familiaridade com a sua construção. Como é que você está falando? Poxa, eu tenho dificuldade de pronunciar esse verbo. Você pode, inclusive, pegar o Google Tradutor, botar a frase que você quer dizer e escutar como é que ele pronuncia e tentar imitar. Existem várias formas de fazer isso e essas são algumas delas. E o importante de tudo é realmente um pouco, dia após dia, com consistência. Dica número 5. Foque em frases e não apenas em palavras. Do jeito que eu estudei tradicionalmente no Brasil em cursinhos, eles focavam muito em novos vocabulários, em novas palavras, em como se pronuncia cada palavra isolada, mas você tem que saber, principalmente, frases construídas ou pré-construídas, porque você não vai chegar para a pessoa e falar palavra por palavra, com espaçamento entre elas. Você vai chegar falando uma frase. E principalmente as frases do dia a dia é o que você tem que ter mais familiaridade. Então, até mesmo pessoas com o vocabulário muito extenso, elas podem falhar nisso justamente porque elas sabem várias palavras, elas sabem muito bem a pronúncia de cada uma delas, mas no final o que vai realmente fazer diferença é quando você vai colocar cada uma delas e o jeito que você solta toda a frase de uma vez, não só uma palavra isolada. Então, quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu tinha muita dificuldade, não porque eu não sabia falar inglês, mas porque eles tinham, além das expressões do dia a dia da região, eu tinha um pouco, tanto quanto dificuldade de quando que eu vou usar cada expressão. Porque você falar, você se comunicar, você consegue, mas trazer a expressão do dia a dia deles e você falar, você saber quando colocar aquilo, foi realmente um desafio. Então fica essa dica primordial para vocês. Dica número 6. Use apps e ferramentas online para potenciar o seu estudo. Cara, hoje em dia a informação está dispersa. Você inclusive tem cursos de inglês completos aqui no YouTube. Você pode simplesmente colocar no buscador curso de inglês completo e ele vai te entregar. As pessoas estão cada vez mais voltadas para te dar essa informação de um modo mais mastigado possível para você aprender. Então, você utilizar a plataforma como essa para aprender é incrível. Você utilizar outros aplicativos como o próprio Duolingo, que talvez seja o mais difundido e conhecido sobre como aprender inglês, também vale a pena. Tem diversos sites em que você consegue conversar com nativos de vários países falantes de língua inglesa. Alguns mesmo, você tem como fazer uma aula experimental só para sentir. E nessa aula experimental você já vai aprender muito. Então, assim, você não utilizar essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, e bem como esses novos métodos de aprendizado, seria um erro, na minha opinião, principalmente para as pessoas em que não tem como largar toda a vida para fazer uma experiência realmente imersiva em outro país. Então, você ter como fazer essa imersão de um modo online é extremamente benéfico para o aprendizado de uma nova língua. E antes da gente ir para a última dica, que na minha opinião é a mais importante, a que eu mais acho que vai fazer diferença para você, fez diferença para mim e acho que para qualquer pessoa no longo prazo. Lembrando que, se você é estudante de medicina ou médico formado que tem interesse em ter uma experiência profissional acadêmica nos Estados Unidos, você vai encontrar muito material já disponível aqui nos vídeos, no canal, até mesmo no Instagram. Mas se você precisar de uma ajuda a mais, eu ofereço mentorias e também ofereço o meu deck de flashcards usado por mim durante o meu Step 1, que foi um período em que ele tinha uma nota 3 dígitos e não era só passou, não passou como hoje em dia, então com certeza ele vai abarcar todas as matérias que você precisa. E eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Recado dado, vamos para o nosso último e mais importante tópico.
seja consistente e paciente. Quando você está aprendendo uma língua nova, ou até mesmo uma habilidade nova, nós partimos do mais absoluto zero. Então, causa um pouco de ansiedade por você não ver a sua evolução do jeito que você gostaria. Então, muitas pessoas usam isso, não sei como uma desculpa, mas como uma razão para desistir. E é justamente isso que a gente quer evitar aqui. Uma vez que você vai precisar, às vezes, de meses para notar algum tipo de melhora substancial, mas quando você nota essa melhora substancial, justifica o restante do processo inteiro. Então, você ter paciência para sentir essa primeira melhora pode mudar todo o restante do seu aprendizado no inglês. Uma vez que nós nos julgamos muito. Nós somos as pessoas que mais nos julgam na face da Terra. Então, tendo isso em mente, essa possibilidade de você utilizar todas essas dicas que a gente conversou até agora, com o mindset de eu vou fazer por onde, eu vou aprender, eu tô dando tudo de mim e eu sei que cada um tem o seu tempo de aprendizado, basta você ter consistência com o processo que vai conseguir com certeza ter uma melhora substancial no seu inglês. E agora eu pergunto para vocês, deixa aqui nos comentários qual dessas vocês gostaram mais, qual foi a sua dica favorita e qual dica faltou eu dizer aqui, porque se você tem uma dica extra, deixa nos comentários que a galera desse vídeo pode se beneficiar também. E esse foi o vídeo dessa semana, pessoal. Se ficou até aqui, eu espero que o like já esteja dado, né? Por favor, se inscreve no canal e eu vejo vocês na próxima. Valeu!